Aquele lenhador estava cortando com o seu machado. De repente, o machado escapou-lhe da mão e cai na água, cai no rio. E aquele lenhador entrou num desespero, sentou na margem do rio e começou a clamar: "Ah, meu Deus, porque o meu machado caiu dentro da água? Meu Deus, só aquele machado que eu tenho. Eu sou pobre, meu Deus, e eu dependo daquele machado para viver. Ah, meu Deus, envia um anjo para tirar o meu machado da água, meu Deus." E lá no céu, o Senhor Deus ouviu o clamor daquele homem e enviou até aquele homem, na margem daquele rio, o anjo. De repente, aquele homem viu aparecer uma imagem na frente dele, e apareceu o anjo. E o anjo lhe diz: "Meu amigo, o Senhor Deus lá no céu ouviu a tua oração e me enviou até o Senhor para que eu possa resolver o seu problema. Qual é o seu problema, meu amigo?" O anjo perguntou. E aquele homem: "Ah, anjo, que bom, anjo, que o Senhor te enviou, anjo. Olha só, anjo, eu sou lenhador e eu só tenho um machado. E eu estava cortando a minha lenha aqui e o machado escapuliu da minha mão, anjo, e caiu no rio, anjo. E eu fiquei sem trabalhar até agora, anjo. Que bom! Obrigado, Senhor, por enviar o teu anjo para me ajudar. Ó, anjo, o meu machado caiu ali no meio do rio, anjo." Aí o anjo disse: "Fique frio, meu amigo. Fique tranquilo. Eu vou mergulhar e vou tirar o seu machado de dentro do rio." Aí o homem: "Legal, anjo, que bom." Aí o anjo mergulhou dentro do rio. De repente ele viu as águas bolhar. De repente o anjo sai de dentro das águas e traz lá do fundo daquele rio um machado, todo de prata. Aí o anjo disse para aquele homem: "Meu amigo, esse é o seu machado?" Aí o homem falou: "Não, anjo, esse não é o meu machado." Aí o anjo pegou aquele machado, colocou na beira do rio e disse: "Fique tranquilo que eu vou achar o seu machado." Aí o anjo tornou a mergulhar no rio. De repente ele viu as águas subindo bolha. De repente o anjo sai. O anjo sai de dentro do rio trazendo um machado todo de ouro, com o cabo de prata. E o anjo pergunta para aquele homem: "Meu amigo, esse aqui é o seu machado?" Aí o homem responde: "Não, anjo, esse não é o meu machado, não." O anjo disse: "Fique tranquilo, meu amigo." Ele pegou aquele machado, colocou junto ao outro na beira do rio e tornou a mergulhar. Mergulhou dentro do rio. De repente aquele homem ficou olhando. De repente viu subir aquelas bolhas. É o anjo que sai de dentro da água, trazendo agora um machado todo de ouro, com o cabo todo cravejado de diamante, que trazia um brilho. E o anjo perguntou para o homem: "Meu amigo, esse é o seu machado?" O homem falou: "Não, anjo, esse não é o meu machado. O meu machado é um machado velho, enferrujado. Não é esse, anjo. Esse machado aí é todo de ouro, com o cabo cravejado de diamante. Não é esse não, anjo." Aí o anjo pegou aquele machado, colocou na beira do rio e tornou a mergulhar de novo. Aí quando o anjo sai para fora com aquele machado, era exatamente o machado daquele lenhador. Um machado velho, enferrujado, o cabo velho de madeira. Aí o anjo disse para o homem: "Meu amigo, esse é o seu machado?" Aí o homem: "Ah, anjo, esse é o meu machado, anjo. Que bom, anjo, que você achou o meu machado. Ah, anjo, que legal, anjo. Muito bom, muito obrigado, Senhor, por enviar o teu anjo para achar o meu machado." Aí o anjo chega para aquele homem e diz: "Meu amigo, você é um homem sincero.
Você é um homem justo. Você é um homem verdadeiro. Por isso Deus te ama. Pois, por você ser um homem tão justo e verdadeiro, não mentir, tá vendo esses 3 machados aqui? O machado de prata, o machado de ouro e esse outro machado de ouro com o cabo cravejado de diamante é seu. Faça bom proveito dele. Vá, venda ele, enriqueça e prospere, porque você é um homem justo e verdadeiro. E aquele homem agradeceu a Deus e pegou seus 3 machados de valioso e o seu machado enferrujado e foi para casa agradecendo a Deus por aquele benefício. Só que a história não termina aí. Só que diante dessa cena tinha um outro lenhador que estava assistindo tudo isso escondido dentro da mata. Aí aquele anjo também desapareceu, foi para o céu. E aquele homem avarento, lenhador, invejoso, disse: eu também quero isso. Aí aquele homem foi para a beira do rio onde aquele outro lenhador estava e começou a cortar. Só que ele, de propósito, ele não deixou o machado escorregar da mão, ele jogou o machado dentro do rio mesmo. E ele começou a clamar: meu Deus, é o único machado que eu tenho. E ele caiu na água, escorregou da minha mão e caiu na água, meu Deus. Envia, meu Deus, o teu anjo para tirar o meu machado de dentro do rio, meu Deus. Por favor, ó Deus, envia, meu Deus, o teu anjo. Eu clamo a ti, meu Deus. Só que aquela oração era uma oração de crocodilo. Ele não tinha, o machado não tinha escapulido da mão dele. Ele mesmo que jogou. Mas Deus, como é justo, Deus ouviu o clamor daquele homem, chamou o anjo e disse: olha, vai até a terra, como você fez em instante, e atende o clamor daquele homem, vê o que ele precisa. O anjo disse: pois não, meu senhor, estou indo até a terra. Aí de repente, quando aquele homem está fazendo aquele clamor, de repente ele viu um clarão e fez e o anjo apareceu. Aí o anjo disse assim: meu amigo, eu acabei de chegar no céu, que eu vim atender o pedido de um outro lenhador, e o Senhor me enviou até você, porque você clamou a ele, tem algum pedido, e eu vim aqui resolver a tua situação. Aí aquele homem: anjo, que bom, anjo, que bom, anjo, que o Senhor atendeu o meu pedido. Olha só, anjo, eu estava aqui cortando com o meu machado caiu dentro da água e eu não posso tirar, anjo. Por favor, me ajude, anjo. Aí o anjo: fique tranquilo, meu amigo, eu vou buscar o seu machado. Aí o anjo fez na água. De repente aquele homem ficou do lado de fora ansioso, com os olhos fitos. De repente vem aquele anjo de dentro da água e sai para fora com um machado todo de ouro. Aí o anjo disse para aquele homem: meu amigo, esse aqui é o seu machado? O homem disse: anjo, é esse mesmo, anjo, é esse mesmo, que bom você achar meu machado, anjo. Aí o anjo chegou para aquele homem: larga de ser mentiroso, rapaz, pois por ser mentiroso, nem esse machado de ouro, nem outro machado, nem o teu machado, porque você é um hipócrita e mentiroso. E o anjo jogou aquele machado de ouro na água e fez assim, desapareceu. E aquele homem que era avarento, invejoso, ganancioso, agora ficou chorando ali na beira do rio, porque não tinha o seu machado e nem machado de ouro, por causa da inveja. E você pode constatar no livro de Apocalipse 21, capítulo 21, 27, que diz assim, que na cidade santa, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação,
e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida. Para entrar no reino de Deus e para receber as riquezas de Deus, o homem precisa se despir de todas as abominações. E essas abominações, ela é a própria ganância, ela é a própria avareza, ela é a própria inveja. E mais reiterando aqui no livro de Apocalipse 22, capítulo 22, do versículo 14 em diante, que diz assim, bem-aventurado aqueles que lavam a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para que ele assista o direito e entre na cidade santa pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha e receba de graça a água da vida. Essa é a palavra de Deus, meu amigo. Todo homem aqui nessa terra procura riqueza, procura os bens materiais, procura querer conquistar. Mas eu te digo uma coisa, se o homem procurar a real riqueza na vida dele, não é errado. Só que o Senhor Jesus, quando ele andava na terra, ele disse para os seus discípulos e disse para uma grande multidão, não ajuntará para vocês tesouros na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntais para vós tesouros no céu, porque lá a traça não corrói, nem ladrões escavam e roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Olha que palavra maravilhosa. Nos dias de hoje, a gente não se ouve repetir as palavras do Senhor Jesus. A gente não se ouve ouvir esse tipo de pregação. Pelo contrário, hoje você vai às igrejas e muitos que se dizem líder espiritual pega o texto da palavra de Deus, interpreta da forma que quer e só leva para a teologia da prosperidade. Você não ouve hoje nas igrejas as pessoas falarem esse texto que Jesus ensinou, né? Que Jesus disse que as riquezas aqui nessa terra é perecível, porque onde o homem coloca o seu coração é que está o tesouro dele. Ou aliás também, onde está o tesouro do homem, está o coração dele. E o Senhor Jesus, conhecendo a natureza do homem, sabendo que o homem cheio de avareza, cheio de inveja e ganância, ele colocar o coração nessas coisas do mundo, não pode colocar o coração em Deus, porque o coração do homem se torna dividido. O próprio Senhor Jesus nos ensinou que nós não podemos servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou vice-versa, né? A gente tem uma história na Bíblia, muita gente conhece essa história, daquele jovem rico que chegou para Jesus e disse, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, meu jovem, por que me chamas de bom? Bom, só um que está no céu, é o Pai. O que você deseja? E aquele jovem disse, pois não, meu senhor, eu quero saber o que eu faço para ser salvo. E Jesus disse, já conhece os mandamentos? Ele falou, meu senhor, eu guardo, desde a minha juventude eu guardo os mandamentos. E Jesus disse, então só lhe resta uma coisa, vai, vende tudo que tem e divide entre os pobres, e depois me segue. E a Bíblia diz que por aquele jovem ser um homem muito rico, ele baixou a cabeça, entristeceu e se foi. E aí a gente não vê mais o relato da história desse jovem. Agora pense você, esse jovem perdeu uma grande fortuna, ele perdeu a salvação. 2000 anos se passaram, logo ele partiu desta vida, e aí nem a riqueza da terra e nem a riqueza do céu ele conquistou, né? Então, hoje o povo está vivendo nesse mundo ansioso e preocupado só com as coisas do mundo. As pessoas pensam que vai viver 100, 200 anos. E outra coisa, 100 anos passa tão depressa, né?
Dias atrás eu fui fazer um relato da minha vida e contei os segundos que eu já tinha na minha idade. Eu ainda não tinha 30 milhões de segundos, né? Então você vê que até segundo na vida do homem, o homem consegue contar os segundos. E tudo é perecível, né? Que diferença faz 100 anos? Nenhuma para a eternidade de Deus. E tudo que o homem tem ganância aqui nessa terra se passa, se perde, envelhece. O próprio homem envelhece. Ou até mesmo ele parte deste mundo em plena juventude e não conquista nada material e perde a salvação em Jesus. Porque o Senhor Jesus, quando ele andava aqui, ele sabia que o próprio homem, por sua ganância, pelo pecado, colocando o coração nas coisas deste mundo, esquece das coisas de Deus. Mas eu te digo uma coisa, meu irmão, meu amigo, que está ouvindo essa ilustração. Veja bem, não é errado o homem procurar riqueza nessa terra. Não é errado. Mas a riqueza, ela está na cidade santa. Entrou uma coisa no nosso coração, no coração de todo ser humano, que chama pecado. E esse pecado, ele nos separou de Deus. Esse pecado chama-se treva, chama-se iniquidade. Todos nós pecamos, né? Você vê ali em Romanos 23, 23, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? Na primeira carta de João, ele diz: se dissermos que não temos pecados, somos mentirosos e a sua palavra não está em nós. Mas acontece que quando João falou isso pelo Espírito de Deus, ele também disse: eis que o Filho de Deus, Jesus, se manifestou para tirar o pecado do homem. E Deus agora quer voltar para nós. Deus tem uma cidade santa. Deus tem uma nova Jerusalém, né? Que é preparada para os seus filhos. Mas eu queria que você entendesse que para entrar na nova Jerusalém, você precisa limpar os seus pecados. Você precisa passar por Jesus. E eu só quero te dizer uma coisa, meu amigo, que para você limpar dos seus pecados, você precisa crer no Evangelho da água e do Espírito. Jesus, quando ensinava para um homem judeu chamado Nicodemos, príncipe do judeu, um homem de caráter, um homem de virtude, que aquele homem procurou Jesus à noite e disse: mestre, esses sinais que tu fazes, se Deus não for contigo, tu não consegues. Então Jesus ensinou para aquele homem: você precisa nascer de novo. E ele não entendeu aquele nascer de novo. Talvez ele pensou que fosse voltar ao ventre da sua mãe e nascer a segunda vez. Não, Jesus ensinou para Nicodemos que ele tinha que nascer da água e do Espírito, né? Então, se está no Evangelho de João, então a gente usa com muita autoridade de Jesus Cristo o Evangelho da água e do Espírito. Nascer de novo significa limpar dos seus pecados. Se o homem não crê nisso, como que o homem vai querer entrar no céu? Como que o homem vai querer que o Espírito Santo de Deus entre no seu coração se ele não se limpou dos seus pecados? Eu sempre lembro isso quando eu estou falando para os irmãos, quando eu estou falando do Evangelho para as pessoas, que nossos pais, Adão e Eva, foram expulsos do jardim, daquele lugar de plena felicidade onde Deus habitava com ele, por causa do pecado. E não devemos esquecer também que o próprio anjo de luz, que hoje é anjo de treva, foram expulsos do céu por causa do pecado. Então Deus nos amou de uma tal maneira que ele enviou seu Filho único para nos tirar o pecado. Jesus veio nessa terra exatamente para isso, para tirar o pecado do homem. Como que agora você quer crer em Jesus, você diz que é salvo, você diz que é servo do Senhor e você ainda tem coragem de dizer que tem pecado no seu coração? Pois é, então, quando Jesus ensinou para Nicodemo, você tem que nascer da água e do Espírito, significa que você tem que crer no batismo de Jesus, você tem que crer no ministério de João Batista. João, quando escreveu o Evangelho, está lá em João 1, versículo 6, que ele fala de João Batista, que veio, ele não era a luz, mas veio preparar o caminho para testificar a luz. João Batista, junto com Jesus, tem uma missão importante. E essa missão de João Batista, ela já é profetizada lá no Velho Testamento, Isaías 40, Malaquias 3,
versículo 2, Malaquias 4, versículo 5 em diante, fala de João Batista que ele era o Elias que havia de vir preparar o caminho, a voz do que clama no deserto. E o próprio Jesus, o Senhor Jesus, ele testificou isso em Mateus 11:11, né? Que dentre os homens nascidos de mulher, não houve um homem mais importante que João Batista, né? E o Senhor Jesus ainda afirma, ele é o Elias que havia de vir. Nós não estamos aqui levando essa parte para o espiritismo, não, né? João Batista não foi em si fisicamente Elias, mas ele veio com o espírito de Elias para preparar o caminho para conduzir a Jesus. Eu te digo uma coisa, meu irmão, existe uma relação íntima no ministério de Jesus e o de João Batista. Você sabe mesmo que quando João Batista, ele é mais velho que Jesus, 6 meses, ambos eram primos, né? E a mãe de João Batista, quando teve aquele encontro com Maria, né? Maria estava grávida pelo Espírito Santo de Jesus, pelo Espírito Santo de Jesus. Quando as duas se viram que foi naquela visita, o João Batista ele mexeu na barriga de Maria. O João Batista mexeu na barriga da sua mãe, quer dizer, né? Então ali eles testificou que era o Espírito do Senhor. Então tem uma relação. Então quando João Batista estava batizando, começou seu ministério, ele diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós não estamos acrescentando para você um novo evangelho, não. No livro de Apocalipse 22, no final, lá está escrito que aquele que acrescentar alguma coisa, Deus lhe acrescentará os flagelos, né, que tem no livro. Mas aquele que tirar, Deus também lhe tirará a parte na cidade santa. Nós, quando falamos do evangelho da água e do Espírito, nós não estamos anulando a cruz de Cristo. O apóstolo Paulo disse, longe de mim anular o sacrifício de Jesus, mas nós temos que te falar, meu amigo, que Jesus recebeu os nossos pecados ali no Rio Jordão quando ele foi batizado. Então, João Batista, ele fez o papel de sacerdote, o último sacerdote, assim como Arão, que colocava a mão sobre a cabeça daquele animal, o animal tinha que ser puro, sem defeito, e Arão pegava a mão da pessoa, colocava sobre a cabeça daquele animal, transferia o pecado da pessoa para o animal, depois o animal era morto. Assim também João Batista, sendo até da descendência de Levi, né, da tribo de Levi, parente de Arão, também fez o papel que Arão fazia, né? Ele colocou a mão sobre a cabeça de Jesus, transferiu o pecado do mundo sobre Jesus. Jesus levou os nossos pecados até a cruz do Calvário e ali foi julgado e pagou pelo nosso pecado. Aí sim, meu amigo, você crendo nisso, você se torna limpo. E a lei de Deus, a lei de Jesus, se torna simples para você cumprir. Porque por justiça humana, sem passar por Jesus, você não consegue cumprir a nova ordem de Jesus, ou seja, o novo mandamento de Jesus, que ele disse, novo mandamento vos dou. É tanto que em João 15 ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, vós sois o agricultor, todo ramo que estando em mim dá fruto, o que não der fruto, ele corta e seca e será lançado no fogo. Aí Jesus disse, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Então, meu amigo, para entrar no reino de Deus, o homem precisa se limpar dos seus pecados. E aqui está a descrição da Nova Jerusalém, e na Nova Jerusalém só vai entrar aqueles que foram limpos, aqueles que passaram por Jesus. Então foi essa missão que Jesus veio fazer nessa terra, tirar o pecado do mundo, né? Isaías já profetizava, eis que ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso está registrado lá no livro do profeta Isaías 53, né? E aqui em Apocalipse 21 diz assim, vi o novo céu e a nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, abençoada para o seu esposo. Que maravilha, meu irmão, essa descrição. Você sabe quem é o esposo? Jesus. Você sabe quem é a noiva? A igreja. E você tem que entender que a igreja, ela começou ali com os discípulos.
quando Jesus subiu: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E ali os discípulos começou a igreja, começou o ministério. E hoje, igreja não é um templo grande, não é uma denominação que está aí há 300 ou 500 ou até 1000 anos. Não, minha igreja é velha. Não, igreja somos nós. Nós somos o templo de Jesus. Nós somos o templo, a igreja somos nós. E nós só vamos entrar nessa cidade se nós nos limparmos em Jesus, né? Então, diz que bem-aventurado aqueles que lavaram a sua vestidura para que entre nessa cidade aqui que eu fiz a descrição para você, né? E ele diz aqui, ó: e aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. Ao vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Olha, que bênção, meu amigo. Talvez você que estava aí numa denominação, né, há muitos anos, e não conhecia, talvez você lia, mas não refletia profundamente nisso. E você pensava que para você entrar nessa cidade, você tinha que fazer alguma coisa para Deus, algum sacrifício humano. Veja bem, se você não se limpar os seus pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito, como eu te falei anteriormente, você não tem como limpar os seus pecados. E aí você vai não cumprir as ordens de Deus, porque tudo carnal cai em rotina, né? E em Jesus tudo tem renovo. É por isso que o salmista Davi, no Salmo 51, ele diz: renova-me, ó Deus, a minha alma, o meu espírito, restitui em mim a alegria da salvação. Porque só com o Espírito de Deus o homem consegue cumprir o mandamento de Jesus. E o homem só pode receber o Espírito de Deus na sua vida quando ele limpa dos seus pecados, crendo no Evangelho da Água e do Espírito. Assim ele pode se tornar um cristão de verdade. Não um vangloriador, mas sim um cristão de verdade. Um cristão que pode dizer assim: eu não tenho pecado, eu sou santo porque o Senhor Jesus já levou os meus pecados sobre ele. Fique com essa palavra e a ilustração anterior, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.